eu aqui é o chefe Salvadori, meu nome é Paolo, e estou aqui para encaminhar vocês para o workshop, onde vocês irão realmente aprender como é possível se transformar num chefe de cozinha no mundo da culinária mediterrânea em exatas 12 semanas. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre como tirar o maior proveito da culinária mediterrânea a nível profissional. Por que a culinária mediterrânea é um bom negócio? Primeira coisa, ela é um ótimo negócio porque o custo-benefício é incrível. A gente tem que pensar o seguinte, hoje em dia se trabalha muito com produto caro, porque você quer impressionar o cliente, porque você quer fazer não sei o quê, porque você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, isso, aquilo, aquilo outro. E quando você tira a régua, sobrou nem para contar a história. Então, realmente, é complicado. Querer trabalhar com uma gastronomia que te atrapalha o bolso e, ao final da história, você ganha nada. Porque, imagine, você trabalha feito uma mula para sobrar meia dúzia de centavos. Isso não é bom, não. Então, estava falando, o benefício da culinária mediterrânea vem exatamente disso. Ela é uma comida, primeiro, que é uma comida da atualidade. Ela é uma comida que está assim, na moda, podemos até falar isso, mas ela tem uns bons motivos para estar na atualidade, assim, para estar na boca do povo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ela é uma comida fácil, ela é uma comida simples, ela é uma comida, de uma certa forma, barata, e ela é uma comida que te dá um retorno incrível, como eu estava falando há pouco. Então, assim, realmente, voltando ao custo-benefício, por que ela é boa? Você pensa assim, eu vou preparar um espaguete de camarão. Aí o cara pensa assim, espaguete de camarão. Camarão, já quando se fala camarão, lagosta, já dá arrepio na coluna, né? Quando, na verdade, se você para pensar, se você seguir à risca a ficha técnica de um prato, você saberá que em um prato de espaguete de camarão ou em um prato de risoto de camarão, você tem que colocar, no máximo, 120 gramas de camarões. E olha que 120 gramas é muita coisa, é muita proteína. Normalmente, quem faz normalmente em restaurante, bota 100 gramas, 90, 100 gramas. Eu sempre botei 120 e, se na balança dava 125, eu deixava. Por que isso? Porque o cliente quer ver o camarão, não quer catar o camarão. Pensa quando você senta no restaurante, chega aquele prato lindo que enche os seus olhos, porque quando você vê, tem um bocado de molho. E cadê o camarão? Hoje em dia o camarão não é mais uma coisa tão cara assim como era antigamente. Existe camarão de criação, de viveiro, então são camarões bons, não é uma porcaria. Realmente hoje em dia tem uma qualidade muito grande. Então realmente se consegue equacionar os valores de uma forma consideravelmente inteligente. Se você faz as contas, R$50 o quilo, 100 gramas dá R$5, 120 gramas dá R$5,50, R$6. Aí depois você tem quanto de custo? Mais R$3 de ingredientes, massa e tudo. Aí quando você vê, você está olhando um valor incrível. Aí você vai vender um prato a R$40. Mas é o seguinte, desses R$40 vai sobrar 30. Por quê? Porque você vai cozinhar a domicílio na casa do cara. Você não tem custos adicionais. E se você faz uma comida de delivery, você vai continuar tendo o mesmo custo, que é o custo da matéria-prima, mas o custo adicional que você já embutiu, que é o gás, que é não sei o quê, aquelas besteiras. Por que hoje é tão vantajoso trabalhar com personal chef? Primeiro, a coisa mais imprescindível, você não tem custos adicionais. É você, e se você vai preparar um jantar para um bocado de gente, você contrata um ajudante. E normalmente quem paga o ajudante é quem lhe contrata. Então realmente você consegue ter uma margem consideravelmente grande de lucratividade. Se eu faço um prato desse num restaurante,
Se me sobrar 15%, eu tenho que soltar foguete. Ou seja, se me sobra R$ 6, eu tenho que soltar foguete. Se eu trabalho como personal chef, ou trabalho com delivery, se me sobra 30, eu tenho que trabalhar para me sobrar 30. Veja a diferença absurda em você fazer um trabalho de personal chef e você fazer um trabalho em restaurante. Então, quando você tem um restaurante, você tem que equacionar os preços ao máximo, você tem que trabalhar na ponta da caneta de um jeito absurdamente redondo. No caso, quando você trabalha com personal chef, você pode se dar liberdade de ter, assim, muitas vezes o cliente gosta de comprar os ingredientes. A maioria das vezes o cliente detesta sair para fazer compras. Detesta. Ele prefere que você faça as compras, depois apresente a nota e dê a dica onde você comprou. Mas essa é que é a grande barbada. Aí a gente pensa assim, sobre a culinária mediterrânea. Por que ela é boa? Porque ela é rápida. Pra vocês terem uma ideia, a maioria dos pratos... Assim, vamos pensar o seguinte, abrindo uma parêntese. A culinária mediterrânea não é feita só de massas, risotos. É feita de um bocado de coisas. Nós temos entradas incríveis, temos pratos incríveis, temos peixes incríveis, tem crustáceos, tem carnes maravilhosas. Ou seja, a culinária mediterrânea não é só massa e não é só peixe. É uma variedade muito grande. Mas, claramente, como é mediterrânea, obviamente a tendência é que as coisas venham da água. Justamente. Aí você faz as contas assim, pensa. E quanto demora para preparar um peixe? Rapaz, se você pegar um filé de cioba de 250 gramas, 300 gramas, você em 6 minutos você deixa o peixe pronto. 7 no máximo. Senão ele pode virar aquela coisa esturicada, dura, horrível, seca. Você pega um filé bonito, um filé de pescada amarela, com 2 dedos, 3 dedos de altura, de 300 gramas. Você cozinha ele em 10 minutos, 12. Ou seja, o tempo que você prepara o peixe, você consegue preparar todos os acompanhamentos e servir o prato tranquilamente em 15 minutos. Então, isso é uma outra coisa maravilhosa. A facilidade com a qual você consegue executar e servir um prato. Isso é incrível. É realmente, a simplicidade para se fazer isso é incrível. Aí você pensa, vê que delícia. Você vai para a casa do seu cliente. Você organiza todo o seu mise en place, que você muitas vezes já deixou pronto na sua residência. Aí, pronto. Aí o seu cliente pediu 2 entradas e um prato principal. E ele levou a sobremesa. Aí você começa, vai preparando as entradas, chegam os convidados, você começa a soltar as entradas, com calma, tranquilidade. Aí, pronto. Você manda uma entrada para o cara, para os convidados que estão de pé ainda, estão conversando. Aí a segunda entrada vai ser na mesa, empratado. Facilidade máxima, a entrada não demora mais que 10 minutos. Aí pronto, as pessoas gostam, conversam, tomam vinho, falam bobagem, aquela coisa toda. Aí a coisa se estende e passou meia hora. Aí o anfitrião diz assim, ó, pode começar a soltar o prato principal. Aí você já diz assim, ó, 15 minutos, você avisou com antecedência, de 15 a 20 minutos eu solto o prato principal. Então o cara sabe, já olha o relógio e diz, beleza, daqui a 20 minutos eu sei que está pronto na mesa. Pode soltar. Quando você vê, 1h30 depois, você preparou, serviu, recebeu de volta, deixou a louça toda pronta, limpa. Se a pessoa que trabalha normalmente na residência não ajuda nisso, ou se o seu ajudante não ajudou, deixa toda a cozinha impecável como você recebeu, recebe o seu cachê, vira as costas e vai-se embora. Já pensou? Qual é a vantagem hoje de você trabalhar a domicílio? É a mesma forma que você trabalhar como delivery. Só que em vez de você cozinhar em casa, você cozinha na casa de outro. Agora, a grande vantagem do personal chef é essa, que o dinheiro vai para o seu bolso, não vai para pagar conta de luz, de água, de aluguel, de gás, de sei lá o quê, de funcionários, transporte público. É um desastre, cara, porque você não tem noção. Então, realmente, a facilidade com a qual a gente consegue conduzir essa coisa é muito boa. É realmente excelente. Outra coisa que é uma grande vantagem da culinária mediterrânea é a facilidade para se encontrar os ingredientes para ela. 95% dos pratos
levam de 4 a 6 ingredientes para preparar o prato, e muitas vezes 7, no máximo você vai o acompanhamento, se já o acompanhamento não tem incluso nos 6 ingredientes anteriores. Então veja como é fácil e como é acessível isso. Porque você não está trabalhando com foie gras, você não está trabalhando com cogumelo fresco que vem da Eslovênia ou da Toscana. Não, você está trabalhando com os ingredientes básicos que você transforma em especiais graças à manipulação e graças ao tempero que você coloca no prato. Então, realmente, é o conhecimento que você adquire que faz você se sobressair na hora de valorizar 4 ou 5 ingredientes muito simples. Existem pratos incríveis. Existe um prato que vende muito na Itália, que é um prato clássico da cidade de Milão. É uma bisteca de porco ou com risoto de açafrão ou com outro tipo de acompanhamento, que pode ser um purê, pode ser uma salada, coisa desse tipo. Você pense, você pega uma bisteca de porco de 250 gramas. Olha que é uma bisteca de porco de 250 gramas, é carne, viu? Aí você bate ela, você transforma num prato desse tamanho. É do tamanho do prato. Aí você tempera ela, prepara ela da forma correta, tem uns macetezinhos para se preparar ela, que é simplesmo. Não se mergulha na gordura, mas se coloca um pouco de manteiga, um pouco de azeite e se cozinha ela 1 minuto e meio de um lado e 1 minuto e meio do outro. Enquanto isso, você já prepara o seu risoto. Ou você prepara o seu purê. Ou você prepara a sua salada de acompanhamento. Quando você viu, você preparou um prato incrível, com R$6. É incrível. A pessoa está comendo 250 gramas de carne, aonde leva o osso junto. Mas, na verdade, ele pensa, visualmente, ele está comendo meio quilo. Porque uma cotoletta alla milanese é desse tamanho. É assim, ó, desse tamanho. Porque a gente bate e deixa ela com um tamanho de 3 milímetros, meio centímetro, não, meio centímetro é muito. Veja que vantagem incrível. Porque a gente primeiro come com os olhos, né? Aí a gente vê aquele negócio gigante e diz, que prato enorme é esse? Quando na verdade você está comendo um prato comum. A quantidade é a mesma que você comer um filé desse tamanho. Primeiro, a rapidez do preparo é absurda, porque você realmente demora pouquíssimo para preparar um prato desse. O custo-benefício, como a gente estava falando antes, é extremamente alto. Ou seja, sensacional. Então você consegue criar uns parâmetros de lucratividade incríveis. A gente sempre tem que pensar naquela coisa. Eu tenho que montar um cardápio. Quando você vai montar um cardápio, você tem que pensar na agilidade das coisas. Quando você oferece o cardápio para o seu cliente que ele consultou e que quer saber quais são os pratos que você poderia servir para ele a domicílio, você tem que pensar nessa facilidade e rapidez de você poder servir esse tipo de comida sem você se estressar, sem você se atrapalhar, sem você deixar o seu cliente esperando. Então você tem que entender como funciona a coisa. Você tem que pensar sempre. O custo-benefício. Ótimo, eu vou ter que aproveitar aquele custo-benefício. A rapidez de preparo. Ótimo, eu tenho que me beneficiar da rapidez de preparo. Então não vou inventar um prato que, casualmente, como existe em todos os países do mundo, existe prato que demora mais tempo para ficar pronto. Você não vai escolher logo o prato mais demorado para se preparar. Bem pelo contrário. Você vai escolher pratos rápidos, fáceis, altamente lucrativos e que impressionem o seu contratante. E aí, galera, não tem outra. Aí o cliente diz assim, mas você escolhe os ingredientes. Você compra os ingredientes. Beleza. Porque quando você monta um cardápio, se você monta um cardápio inteligente, você sabe que todos aqueles ingredientes você encontra nos seus fornecedores mais práticos, mais ao seu alcance e com custo baixo. Se você vai preparar uma massa, porque você prepara um jantar para 28 pessoas,
E as 28 pessoas vão jantar, um dos pratos principais vai ser espaguete de frutos do mar. Você vai ser obrigado a pré-cozinhar a massa. É imprescindível isso. Agora, como se pré-cozinha a massa? É muito simples. Quando ela está começando a ter um ponto comestível, você tira da água, coa ela, lava ela embaixo da água fria, bem lavada, até perder a temperatura, então ela perde o ponto de cozimento, ele não vai mais cozinhar. Armazena numa caixa, bota um fio de óleo para deixar ela lubrificada, não grudar quando ela esfriar. E pronto. Por 48 horas você tem a massa pronta. Aí o que você faz? Faz o mesmo procedimento que se faz no restaurante. Você coloca os ingredientes dentro da frigideira para preparar um molho. Vamos fazer que nós estamos preparando o espaguete de frutos do mar. Aí você coloca os ingredientes, que são os frutos do mar, dentro de uma frigideira. Eles já estão pré-porcionados. Porque para ser organizado, você sabe que cada porção são tantas gramas. E aí, pronto. A gente já sabe que o camarão demora 3 minutos no máximo para ficar pronto. Você coloca o molho, coloca a massa se finaliza dentro do próprio molho, e quando você está vendo, está servindo um prato incrível, a uma rapidez absurda, que se o camarão demora 3 minutos para cozinhar, você tem que demorar 3 minutos para preparar. É muito fácil isso. Tem uma pergunta muito interessante. O óleo não atrapalha a massa ao sugar e ficar com sabor de molho? Não. O que acontece? A gente bota um pouco de óleo para lubrificar a massa, para evitar que ela, quando esfria, grude. Então, você precisa deixar ela solta. Porque depois você sabe qual é o tamanho da quantidade de massa que você tem que servir para preparar um prato. Tem restaurante que porciona ela. Cada prato, cada porção tem 100 gramas de massa. Pronto. Então, está ali a 100 gramas de massa para servir no molho. Aí pega o saquinho e vira. Tem gente que nem eu, que já trabalha há 1000 anos com isso, então eu sei como porcionar ela, porque já tenho o óleo correto para isso. Então, pronto. Então, você tem sempre a opção para você porcionar ela e não perder o ponto de assim, não exagerar, não servir num prato que tenha mais e outro que tenha menos. A Miriam disse que hoje foi para a cozinha com suas dicas. Olha que massa. Consegui fazer um prato com 10 minutos. Tá vendo? É assim que funciona. Vocês têm que pensar que você tem que otimizar o próprio tempo. Se você vai preparar um jantar para muita gente, você é obrigado a fazer desse jeito. Mas se você tem experiência, você cozinha. Aí você tem um fogareiro grande, tem um panelão grande, você consegue colocar um bocado de massa, porque pensa. Massa para 28 pessoas significa 2,8 kg de massa. É massa, viu? A Miriam gostaria de saber qual é a melhor forma de grelhar carne de aves, manteiga ou azeite ou óleo. Olha, Miriam, eu nunca uso óleo. Nunca. Eu não gosto de usar óleo, eu uso muito pouco azeite de oliva. E é o seguinte, se você vai grelhar a carne na brasa, você tempera ela com antecedência, sem colocar o sal. Tempera ela e depois coloca na brasa. Prepara ela e aí, quando está finalizando, você dá aquela salgada. Se você vai preparar ela na frigideira, eu lhe aconselho sempre usar uma panela antiaderente. Aí existe um tipo de frigideira que é aquela com aquela grelha ondulada no fundo da panela. Aí você coloca muito pouco azeite na própria carne, tempera ela e depois coloca a seco nessa panela. Se você vai fazer numa frigideira comum, com o fundo reto, você dá uma pincelada de azeite de oliva, mas é realmente pouco. Faz o mesmo procedimento, tempera a carne com antecedência, nunca coloque sal. Você começa a preparar a carne, aí quando você selar bem um lado e o outro, aí você já pode salgar se quiser. Eu sempre deixo para os finalmente, eu sempre deixo quase por último. Porque a gente não pode correr o risco de desidratar a carne. Outra coisa muito importante, quando você prepara a carne, nunca fure com o garfo. Ou se você só tem um garfo para virar a carne, põe ali bem no cantinho dela. Porque cada vez que você fura a carne, ali é uma válvula de escape para sair o caldo dela. E aí você automaticamente está tirando o suco da carne. Então use uma espátula, use as mãos, use o que quiser. Mas evite de furar a carne.
Miriam, isso é impressionante, mas é importantíssimo. E é carne, é peixe, é qualquer coisa. Porque primeiro, quando a gente pega uma proteína, a gente tem que selar os 4 lados dela. Uma vez que você selou os 4 lados, você criou uma camada externa que evite que o caldo que está por dentro saia. Automaticamente você se garantiu aquele pedaço suculento. Sabe quando a gente fala, aquela coisa bem suculenta? Isso mesmo. Exatamente isso. Isso serve para começar a pensar, sempre que você prepara um prato, de fazer isso desse jeito. O Ivan pergunta se no churrasco eu também é assim como uma picanha. Eu sempre faço assim. Sempre. Eu não coloco sal nunca. Nunca. Eu primeiro dou o calor na carne mesmo, selo toda ela. Todinha. Aí depois você pode saber. Vocês nunca viram aquele cara, o Nusret, que é aquele turco que faz aquele gesto para salgar carne? Esse cara é um dos maiores assadores do planeta. Esse é o maior business do mundo, esse cara. Para vocês terem uma ideia, o cara está projetando abrir 26 restaurantes espalhados pelo mundo, além do que ele já tem. Aquilo que ele faz assim, não é brincadeira, não. Aquilo é para ele realmente salgar a carne quando termina o cozimento dela. Porque o sal na carne desidrata a carne. Desidrata ela. Ela desidrata. Evite colocar sal antes. Sempre. Que você faça na frigideira, que faça na grelha, que faça na assadeira, que faça um churrasco. Porque no sul, eu morei no Rio Grande do Sul. Aí no sul os caras mostravam, os caras botam aquela camada de sal grosso. Beleza. Eu faço peixe no sal, faço carne no sal. Mas eu sempre vi que é melhor colocar esse sal no final. Porque não dá aquela secada, nem a camada externa da carne fica seca. Sheikh Dio, qual a diferença da espessura das panelas para cozinhar? Olha, a panela, quanto mais fina, quanto mais sensível ao calor. Normalmente tem que ter uma panela que tenha pelo menos um fundo duplo. Eu, assim, não digo ter aquelas panelas de fundo triplo, que são aquelas panelas com essa grossura de fundo. Porque também tem que saber usá-la, essa panela, porque ela chega uma hora que o fundo esquenta pra caramba. E aí depois você tem que saber baixar a temperatura, saber dosar ela, para evitar justamente de se atrapalhar na hora do preparo do prato. Normalmente, assim, eu sempre aconselho um prato comum, uma panela comum com um fundo duplo. Sempre. Ela é melhor, tem mais resistência. Inclusive, se você usa ela, você vai ter uma durabilidade muito maior, extremamente maior. Ela não deforma, o calor pode deformar, o uso contínuo pode deformar. Então, uma panela, normalmente, se consegue adequar isso tranquilamente. Tranquilamente. O Heraldo pergunta se no polpetone pode pôr sal na mistura. Eu continuo dizendo que eu evito. Eu evito mesmo. Mas, por exemplo, eu no polpetone eu misturo bacon. E boto um pouco de mortadela também. Que é a receita original. Depois recheio com queijo e ainda gratino o queijo no final. Tudo isso já é componente salgada. Então é bom botar pouco sal. Porque tudo isso gera temperos. Então, se você salga demais a carne, primeiro quando você coloca na frigideira, a menos que você tenha um fogão de alta pressão, que dá aquela selada de qualquer jeito, a carne desidrata. Ainda mais quando você moe a carne. Agora, uma temperadinha pode até dar, mas tem que ter uns cuidados consideráveis. Entendam, sempre é melhor botar menos do que botar a mais. José da Silva, colocar abacaxi na carne é o certo antes de assar? Olha, eu gosto de assar o abacaxi separado. Se estou assando ele, né? Agora, se estou fazendo na forma de assar dentro do forno, eu coloco. Coloco e deixo assar tudo junto. Por que isso? Porque se você coloca o abacaxi, é porque você gosta de comer com o aroma do abacaxi de fundo, né? Então, é gostosíssimo. Eu adoro carne de porco com abacaxi. Deus que me perdoe, que negócio bom. E ainda coloco umas ameixas. Eu gosto muito. Coloco umas ameixas
dessas desidratadas, aí eu hidrato elas na água, deixo elas 1 hora na água, ela fica bem hidratada, bem inchada, e depois coloco junto com o abacaxi, fica bom demais. A Miriam está perguntando sobre ervas finas. Geralmente você gosta de usar em carnes? Olha, eu gosto mesmo, Miriam, de usar temperos frescos. Eu não gosto de usar tempero desidratado. Eu não uso. Faço a maior questão de não usar, porque tudo que é desidratado tendencialmente pega um sabor meio mentolado. E como eu sou da teoria que muitas vezes não é bom misturar temperos, é bom usar os temperos isolados, por quê? Porque você consegue identificar o sabor do tempero. Sempre procure usar os frescos. Então a gente já incluiu nessa conversa a praticidade na hora do preparo, porque a gente já falou que se você trabalha com pré-cozido, você demora um piscar de olho. E mesmo assim, quando você trabalha, se um peixe demora 15 minutos, 20 no máximo. Se você está preparando uma carne também, ela não demora mais que 15 minutos. Aí se você vai fazer um risoto, é a mesma coisa. Ou seja, todos os pratos que você escolhe, eles são práticos, realmente práticos. Claro que se você vai fazer um pernil de javali, bom, galera, então você tem que se preparar com isso. Aí você tem que pré-cozinhar ele antes, fazer como quiser. É uma pergunta boa essa. O Carlos pergunta se no risoto podemos pré-cozinhar também o arroz. Pode. Agora tem que saber pré-cozinhar. Tem que saber. E aí o arroz não se pode hidratar com óleo, né? Tem que ficar ligado. Você tem que tirar o arroz. Se o arroz demora 10 minutos para cozinhar, 15, você tem que tirar com 6. O arroz tem que estar semiduro. Aí você coloca numa bandeja bem aberto, aí faz uns riscos para deixar ele esfriar. Aí ele esfria e deu. Ele fica perfeito. Aí você consegue usar ele e deixar no ponto certo. Você tem que cuidar para não usar ele pré-cozinhado passado. Porque você tem que pensar que, com certeza, o seu risoto vai demorar, no mínimo, 7 minutos para ficar pronto. Porque você vai usar o caldo, vai hidratar, o arroz precisa pegar o sabor. Então, é importante isso. Mas dá para se trabalhar. O risoto demora 15 minutos a 18 minutos para cozinhar. O arroz. Aí tem um segredo. Quando você coloca o arroz, você tem que usar um tipo de arroz, que é o carnaroli. O carnaroli é o arroz feito para se preparar risoto. Quando você coloca o arroz, primeiro você faz um refogado com a cebola ou com alho, o que for que seja. Quando você coloca o arroz dentro da frigideira ou da panela, você precisa manter esse arroz sem hidratar ele pelo menos por 1 minuto e meio. Aí o que é que ele faz? Dá uma tostada, isso encurta o tempo de cozimento depois, e aí ainda, quando você começa a hidratar, o arroz começa a soltar todo o amido que faz com que você faça o seu prato ser cremoso, com aquela liga gostosa. Assim que consegue preparar um risoto em 18 minutos, 20 no máximo. O Freitas Wagner, ele pergunta se é errado utilizar o arbóreo. É assim, ó, o que acontece? A opção número 1 para risoto é imprescindivelmente o carnaroli. Se você não encontra o carnaroli, você pode usar o arbóreo. Mas se você usar um e usar outro, você vai ver a diferença. Você vai ver bem a diferença, mesmo. E tem uma diferença grande, 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 grande. Normalmente, as pessoas não, até não se instruir, tipo fazer aula, fazer curso, essas coisas todas, elas não sabem que o arroz arbóreo é diferente do carnaroli. E todo mundo acha que é tudo a mesma coisa, mas não é não. É bem pelo contrário. O risoto ele é feito com carnaroli. Ele é impressionante, é imprescindível. É imprescindível. Aí, claro que tem 1000 opções, né? Se você não tem, você tem de outros. Como sempre, existem variantes, mas sempre tente manter esse. Se você tem ao seu alcance, compre. Como normalmente não é um arroz tão divulgado ainda, normalmente até é mais barato do que o arbóreo. Normalmente é assim. Ele é ótimo. Eu estou aqui, tenho 30 anos de experiência, sou chefe de cozinha há 30 anos.
As pessoas às vezes dizem, porque chefe demora. É realmente, mas eu estudei um bocado. Eu, desde que eu sou moleque, que eu gosto de culinária. Gosto de gastronomia, me meto no meio da gastronomia. Eu chefei a vida inteira os meus restaurantes. Fiz cursos para fazer isso. Mas a gente aprende a fazer isso. Aprende a cozinhar. Agora, você ajuda as pessoas hoje a aprender os atalhos. Quando eu digo que eu consigo ensinar vocês em 12 semanas, é porque se vocês seguirem durante 12 semanas, passo a passo, todos os módulos, vocês vão, com certeza absoluta, resolver a sua vida na cozinha. E, participe do meu canal no Telegram. Se você gosta de dicas, no Telegram tem todas. Todas as dicas que eu dou para vocês aqui no Telegram tenho. Eu tenho o meu canal no YouTube, tenho o meu canal no meu Instagram, mas o Telegram é o bicho. Entre no Telegram, digite Chef Salvadori, tá feito. Galera, adorei vê-los, como sempre. Muito obrigado a todos. Um beijo grande. Tchau para vocês.